Pronto, me achei aqui. Então, a gente vai continuar a aula sobre muitas moradas na casa do meu pai, que é o capítulo 3 do Evangelho. A gente iniciou a aula na semana passada e hoje vamos continuar. Peço desculpa pelo barulho do meu computador. Acho que ele deve estar bem barulhento agora. Mas, Não está fazendo. Não? Ah, que Não. bom. Infelizmente não dá para tirar. Se desse, eu tirava. Deixa eu só colocar as pessoas aqui. A gente já tinha conversado sobre esse slide, mas eu vou retomar daqui, para a gente dar uma relembrada e lembrar por que que a gente está conversando sobre o ciclo da redenção nesse capítulo, por ele se encaixar, né, nesses vários ciclos e moradas que a gente vivencia ao longo da vida. E como o intuito da aula é a gente fazer esse encontro, né, nessa busca nossa interior, então entender como funciona esse ciclo da redenção e como funciona essas fases que a gente vem vivenciando, né, que não é sempre paralisado em uma ou outra, a gente está sempre experimentando um pouco de cada uma delas, para que aos poucos a gente vá tomando consciência e se conhecendo. Então, sabendo em que morada a gente está em cada momento da nossa vida, com cada pensamento que a gente tem, com cada situação que a gente vivencia. Então, esse é o intuito de trazer essa parte do capítulo do livro do Pietro Baldi para dentro do Evangelho, para a gente ter essas expansões um pouco mais do conteúdo. E durante também os slides vão aparecendo trechos, né, dessa parte do Evangelho que fecham, né, que casam com, com essa, com essa outra forma de colocar o conteúdo. Então, assim a gente vai complementando. E aí, para o final, também trago um outro livro de um outro conteúdo a mais, nesse sentido das moradas e do todo, para a gente conversar também. Mas, Jorge, tu quer falar? Não, Não? Ah, é que então eu tá. esqueci de fechar o microfone. Ah, tá. Vai em frente aí. Estou Então, curioso. então tá. Qualquer coisa vocês levanta a mão, interrompe, que eu sei que é para falar. Vamos, então, retomar aqui o que seria essa primeira fase, então, do ciclo da redenção. A primeira fase é quando a gente está envolvido na ignorância, então, nessa massa, né, sólida ali, totalmente no automatismo, né, no mecânico dos nossos instintos, dos nossos condicionamentos, então, a gente não age de forma automática e praticamente utilizando o nosso inconsciente, né, aquele material ali da mente que a gente já conhece. Então a gente pega toda a nossa bagagem de situações que a gente já agiu daquela forma e replica nessa fase. E nessa fase a gente tem essa falsa ilusão da alegria, né, desses benefícios que a gente vai tendo com esses prazeres momentâneos, porque a busca está voltada para isso, né, está voltada para a matéria, então para situações passageiras. E aí nessa fase se tem essa falsa ilusão por ela estar suprindo essa busca de sensorial, né, bem material que a gente tem. Então acaba tendo essa ilusão, né? A gente se vislumbra nesse processo, nessa fase, acredita que ela corresponde a toda a nossa vida, né? Que ela define a nossa vida e não imagina que existem outras, que as outras situações vão vir e que essa plantação aí que a gente faz, uma hora volta, né? Que as situações retornam. Mas então é um processo voltado na ignorância, agindo por tentativas, então baseado nesse inconsciente, né, da nossa mente ali totalmente automática,
ela é uma falsa positividade para o indivíduo mais negativo diante da lei, lógico. Se eu estou voltado para esses prazeres momentâneos, para essas felicidades passageiras, se eu estou colocando para fora meus instintos sem nenhuma consciência da existência deles, ou por que que eles existem, ou por que que eu estou me agindo e me movimentando daquela forma, com certeza eu não estou de acordo com a lei, né? Se eu estou agindo no inconsciente, se eu estou agindo cego no processo, né? Se eu nem sou dono da minha casa, né? Da minha morada aqui, dessa mente, dessa minha consciência, então não tem como eu estar alinhado à lei, né? Não tem como estar seguindo a lei e nem próximo a Deus. Eu estou afastado de Deus, me colocando num patamar como se a gente pudesse estar acima dele, né? Achando que a nossa forma de agir no mundo é a melhor e é a correta. Então, é essa forma egoísta e separatista, onde o ser se isola, achando que a forma dele lidar com as situações, né? A nossa forma de lidar com as situações é a correta, né? É a que vai vencer, é a que vai trazer sucesso, é a que todo mundo está caminhando, né? Na aula de quinta que a gente conversou, então, sobre a porta larga e a porta estreita. Então, estamos nos direcionando nessa busca, achando que a gente vai ter muitos benefícios quando encontrar essa porta larga. Então, a procura pelo prazer, lógico, voltado para a matéria, para essa saciedade, né? Pelo sensório que a gente tem, que o nosso corpo possibilita, o sucesso momentâneo, a vitória do erro, então essa ilusão de que agindo dessa forma, né, com a ganância, com o egoísmo, com a vaidade, com o ego, a gente tem benefícios, a gente passa em cima dos outros, a gente prospera dessa forma, né? Então a gente tem essa falsa ilusão de que é assim que se vence na vida, né? Porque nosso conceito de vencer na vida é muito deturpado por conta desse nível mental e desse nível de consciência que a gente tem. E a gente acredita nisso, né? A gente fica envolto nisso, nesse processo, achando que está conseguindo resistir à lei, né? Que a nossa lei está preponderando, que estamos vencendo e estamos nesse livre plantio acreditando na nossa impunidade, né? E vendo a impunidade acontecer nas situações da nossa vida. Então, que muitas vezes a gente se vê pensando assim, nossa, mas como que tal pessoa fez tal coisa e continua livre, né? Cometeu um crime e continua livre, né? Não foi punido, enfim. Ou há situações que não precisam chegar ao ponto de crimes, ou enfim, situações que nós como sociedade julgamos erradas, mas as nossas próprias atitudes com os nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos, eles têm tanto peso quanto uma atitude. E nesse primeiro momento a gente parece impune, porque estamos só pensando, ah, não, eu só pensei naquilo, né? Isso não, nada, eu pensar dessa forma, desejar o mal para o outro, então desejar que o outro sofra algo ruim, isso não vai voltar para mim, porque eu estou só pensando, eu não fiz isso, né? Se eu tenho um desejo de vingança, por exemplo, eu desejo que aquela pessoa, sei lá, se dê mal em uma situação da vida dela, porque eu quero me vingar, quero que ela sofra, que ela, enfim, passe aquilo que ela me fez passar. Então, por eu achar que eu estou pensando só, eu acredito que não vou sofrer as consequências desse pensamento. E muito pelo contrário, o pensamento tem tanto poder quanto a atitude, que ele se liga nessa energia que a gente emana e a gente vibra essa energia. E essa energia pode ser direcionada para essa pessoa, pode chegar a ela dependendo da abertura que ela tiver, da proteção, né, energética que ela tiver ou não, da forma que ela estiver vibrando, mas de qualquer forma vai voltar com o dobro da força para a gente, né? Enfim, com mais ainda com essa vibração para a gente vivenciar aquilo que a gente desejou, né? O que a gente pensou. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com os nossos pensamentos, estar muito atento com o que a gente pensa, o que a gente deseja,
porque a gente está tão não acostumado a observar eles, né, a só pensar, a achar que eles não têm força suficiente, né, que eles são só pensamentos, né, são só ali uma tela mental nossa que está o tempo todo passando informações, que a gente acha e a gente subestima a força deles, né? E a gente esquece o quanto é poderoso ah, essa essa ferramenta que a gente tem e não utilizamos, né? Toda essa potência e ainda quando utilizamos a gente utiliza para o sentido negativo, né? Para desejar mal para os outros e não só para os outros, mas para a gente mesmo, né? Porque quantas vezes a gente se pega pensando que somos incapazes, que a gente não confia no nosso potencial, se a gente se acha inferior às outras pessoas, então a gente sempre se coloca abaixo, né? Como não somos nada, como as piores pessoas do mundo. Então, todo esse pensamento também ali voltado para a gente também potencializa todo esse negativismo que a gente tem, né? Essa forma de pensar e utilizar a mente de uma forma equivocada, né? Deixando de lado esse potencial que ela tem de nos conectar com o mundo espiritual com o auxílio, né, dos nossos espíritos protetores, auxílio da espiritualidade que quer com que a gente progrida, né, que quer nos auxiliar, que está o tempo todo tentando nos auxiliar, e a gente se fecha por achar que só a gente consegue resolver tudo sozinho, da forma egoísta e separatista que a gente escolheu se movimentar no mundo, né? Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então, aqui ele fazendo esse link, né, com esse trecho do Evangelho, parte do capítulo 3, com como a gente vai evoluindo, então, nessa necessidade do corpo ou não nas nossas experiências ao longo da vida, né? Ao longo desse amadurecimento de consciência e espiritual que a gente vai atingindo. Então, se hoje a gente tem a necessidade da matéria e do corpo para progredir, né? Tanto espiritual quanto aqui na vida material, ao longo do processo da nossa evolução, né, conforme a gente vai tendo esse despertar para outras consciências, atingindo outros níveis de consciência, nos desprendendo da necessidade de sentir, né, enfim, ter esse corpo aqui que é tão de certa forma, nos prende, né, tanto nos limita, a gente vai vendo que nesse avançar, né, da progressão, da caminhada, a gente não tem já mais a necessidade do corpo, já são outros tipos de envoltórios, enfim, são outras coisas que a gente ainda não tem nem noção de como essas vidas nesses novos mundos, né? Mas a gente também só só entenderemos, né, e só faremos parte dessa, dessa evolução quando a gente se conscientizar que a evolução ela só vai iniciar, né, quando a gente resolver se preocupar com esse processo aqui nessa vida material, que não vai chegar um momento que a gente simplesmente vai estar lá planando e né, nas moradas espirituais que a gente vê nos filmes, enfim, isso não vai acontecer do dia para a noite, né? Vai ser uma conquista nossa, uma conquista espiritual, não uma conquista com o desejo de se chegar a algum lugar, mas esse impulso de se conhecer, sempre se conhecendo mais, tendo consciência de quem a gente verdadeiramente é. Porque hoje a gente ainda está muito deslocado dessa consciência, né? A gente nem se dá conta que somos seres espirituais, que temos uma experiência além da vida.
Às vezes a gente se pega pensando assim, ah, será que, né, o que que existe depois, onde a gente vai estar, o que que vai acontecer, ah, existem outros mundos, existem outros universos, existe vida em outros planetas, mas a gente não se preocupa em se conhecer, em evoluir no que nos compete para essa encarnação, em atentar àqueles instintos, aquelas atitudes que a gente tem aqui, que estamos completamente aptos para alterar esse padrão, para alterar esse comportamento. Nos exige esforço, nos exige disciplina, nos exige isso como uma escolha para a vida, exige, mas não é algo que a gente não, agora eu não posso fazer isso porque eu não tenho capacidade. A gente tem sim, todos nós temos plena capacidade, independente de ter o conhecimento ou não, porque a semente divina e de Deus, essa centelha do Eu Sou, ela está em todos nós. Então, a gente tendo acesso ao conteúdo, à informação, é lógico que nos pede mais, né? Porque não adianta a gente estar aqui, estar assistindo às aulas, ou enfim, participando de outros encontros, outros grupos, lendo, e não praticando, né? Não vivenciando esse processo. Mas isso não impede que as outras pessoas que a gente vivencia, que estão perto de nós, que podem não ter acesso a esses conteúdos, não se transformem, né? Não se voltem para esse se conhecer, porque isso está disponível para todos nós a todo momento, né? Independente do nível de conhecimento que a gente tenha ou acesso à informação ou não, porque é mais desses impulsos nossos que a gente tem e dessa escolha de vivenciar esse processo do que algo de tipo, mas eu já fiz tantos cursos, eu já estudei tantos livros, já, sabe? Porque às vezes toda essa gama de informações, ela não ressoa com o nosso coração. Então, se você está ali se movimentando na vida consciente, está se propondo a prestar atenção em cada momento da tua vida, você pode não ter informação nenhuma. Às vezes, informação nenhuma nessa vida, né? Que a gente julga por aqui. O conhecimento já está ali inato de muitas e muitas encarnações. Mas mais vale esse agir com o coração, de estar realmente disposto a vivenciar o processo, do que estar lá se enchendo de vários e vários e vários conteúdos e não estar vivenciando aquilo, né? Não estar aplicando. Então, a importância de a gente colocar, né, em observação e em teste aquilo que a gente discute e conversa na aula. Porque nenhum de nós está aqui para falar uma verdade absoluta e dizer, não, a vida funciona assim, é assim, você é de tal forma. Mais do que isso, é a gente estar vivenciando as situações do nosso dia a dia e se observar, se pegar pensando se aquilo realmente acontece com a gente, como que a gente se comporta. Eu vejo o ego na minha vida, eu não vejo, como é que eu ajo com raiva, com ciúme, isso me domina? Como que é a minha relação com os meus pensamentos? Eu vejo meus pensamentos, eu me dou conta que eu estou pensando, que eles vêm, quais são as necessidades que eu tenho? Eu como porque eu sinto fome ou eu sou coagida por esses pensamentos? Eu me revolto com uma pessoa porque ela feriu meu ego ou porque vem um pensamento e eu só dei uma resposta automática baseada nos comportamentos que eu já tenho aqui, nessa gama de comportamentos que eu tenho, e eu só coloco para fora. Como que a gente age na vida, assim, como que a gente se comporta. E essas são observações que parecem bobas, parecem besteira, mas a gente não se percebe. Se a gente não pegar isso, assim, como direcionador da nossa vida, como algo que a gente precisa estar ali o tempo todo, né, a cada segundo, a gente se envolve com as coisas da matéria, se envolve com as coisas, com as outras nossas 1 milhão de preocupações e deixa isso de lado, deixa de observar tudo isso. E quando a gente vê, a gente continua colocando para fora todo aquele gama de
conhecido, sabe? De automático, de mecânico. E perde as oportunidades de aprender sobre a gente mesmo, porque nada melhor do que a gente aprender sobre a gente é a gente se observando em como a gente age, em como a gente se movimenta. Não vai a gente estar lá no momento de meditação e ter um insight, sou assim, lógico que isso pode acontecer, o momento de meditação é importante para que a gente se conecte com a gente mesmo, que a gente dê uma pausa para esses nossos pensamentos, para que a gente respire, para que a gente se conecte com o nosso ser, dê uma paralisada, né, nessa ansiedade, né, geral que a gente está o tempo todo vivenciando, o tempo todo sendo estimulado com as redes sociais, com a TV, enfim. E ela é completamente importante, mas mais importante é trazer essa meditação para cada segundo do nosso dia, para cada pensamento, para que pensamento que a gente está tendo agora aqui na aula, ai, nossa, que saco de novo, né, tá aqui, esses conteúdos de novo, né, repetindo e tal, ou, sabe, essas coisas que a gente se passa despercebido, assim, porque é tão já aderido a nós, já tão faz parte, assim, como se fosse uma coisa só, assim, tão que a gente não se dá conta, acha que isso é besteira, que isso é, sabe? E não é besteira, isso é o que a gente tem que estar observando, que a gente tem que estar atento, que a gente tem que estar questionando por que desse pensamento, por que eu estou pensando assim, por que eu estou agindo dessa forma. E não no sentido de ficar se culpando, ai, nossa, então eu pensei isso porque eu sou raivoso mesmo, porque eu sou uma pessoa horrível, porque eu sempre ajo assim. Não para se jogar para baixo, mas no sentido de se observar, de aprender com a gente mesmo. Porque a gente adora aprender com os outros, né? Ficar observando os outros, julgando os outros. E por que a gente não aprende com a gente mesmo, né? Com essa ferramenta que está o tempo todo disponível. A gente está o tempo todo com os nossos pensamentos, a gente está o tempo todo tendo que fazer escolhas, a gente está o tempo todo agindo na vida e a gente não aprende com a gente. A gente parece que é como se a gente vivesse descolado, sabe? Como se tivessem duas coisas diferentes, assim, nós e a vida que a gente tá aqui na matéria, sabe? Essa consciência poderosíssima que a gente tem e como a gente age nessa forma material e mecânica. E não, é toda a mesma coisa. A gente que escolhe separar e ver como se fosse algo separado, difícil, porque estamos na zona de conforto e a gente tem preguiça, né? Essa é a verdade. Mas era isso, eu falei mil coisas, bem, né? Nem muito assim a ver com a aula, mas acho que eu precisava falar isso. Mais para mim, com certeza, mas acho que para todos nós aqui também. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. Então, aqui é um esclarecimento do porquê a gente vive no planeta Terra, né? Porque estamos exilados aqui na Terra. Então, até no capítulo ele traz assim, não quer dizer que todos que estejam aqui no planeta Terra, né, que seja um planeta de expiação, não quer dizer que todos estejam em sofrimento, né, que estejam nas cadeias, enfim, né, sendo punidos ou, enfim, vivendo processos muito penosos. Mas aí a gente pensa, né, um pouco mais profundo que isso, né, porque a gente pensa no sofrimento
e na prisão como algo material, né? Estar privado da liberdade numa cadeia. Mas existe prisão maior do que a gente estar preso nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, né? Que a gente estamos reféns deles. Então, se estamos todos aqui exilados e como espíritos sofredores, é porque a gente tem muito a amadurecer, né? E todas essas adversidades da vida, tanto da matéria quanto espiritual, elas só nos impulsionam nessa evolução, né? Evolução da nossa inteligência e também para que a gente coloque para fora todo esse potencial do nosso coração, para que a gente aprenda. Primeiro, né, se dê conta que ele existe, que ele é uma ferramenta nossa poderosíssima que a gente não utiliza e, e que estamos aqui a todo momento sendo incentivados para isso, né? Em todas essas situações que acontecem do nosso planeta, né? O nosso mundo, não só aqui na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, né? As relações, o quanto tudo que acontece nos afeta. Então é para isso, é para que a gente desperte para esse processo que fomos colocados todos aqui por uma razão. Aqui a gente já entra na segunda fase, então no ciclo da redenção. Então, tivemos a primeira fase, né, com o lançamento das trajetórias, a falsa ilusão da alegria, dos prazeres. Então, vivenciando ali, surfando a onda, achando que a gente está arrasando, né? Mal a gente imagina que ele vai tomar um caldão. E aí chega a segunda fase, que aí na segunda fase a gente já tem um indicativo que a gente detesta, né? Como pessoas que amamos a zona de conforto, chega a dor. Então a dor ela vem nos movimentar, ela vem nos dar esse alerta, né? Essa mexida, já que a gente não quer se movimentar, já que a gente quer ficar paralisado ali, né? Nas nossas ações ou não quer enxergar aquilo que a gente está fazendo, como que a gente está conduzindo a nossa vida, chega a dor. Então, ela já não é uma fase livre, né, para livre plantio, já é uma fase determinista, é uma fase que define, não em todos 100% dos aspectos, mas vendo a nível geral, ela define o nosso planeta, né, o nosso processo aqui encarnatório. É um estado arrítmico de dissonância que produz no ser situado no organismo do todo uma sensação, então um efeito negativo que se chama dor. É um processo de autoabsorção, então aqueles impulsos jogados, eles têm agora o retorno, né, para sua origem, que é nós mesmos. Não é a lei que inflige-lhe a dor, mas o indivíduo que aflige a si mesmo. Mas aí, como a gente estava numa fase de ignorância, né, totalmente voltada para o externo e para as ações exteriores e materiais, quando chega o processo da dor, né, quando chega uma situação difícil, quando chegam os problemas, né, as consequências das nossas atitudes, né, nada mais do que isso. Então a gente culpa os outros, culpa a Deus, culpa a lei, enfim, acha que tudo se colocou contra nós por, por estarmos vivenciando aquele processo, porque lógico, a gente estava acostumada a estar progredindo, né? Na nossa cabeça, achar que a gente estava avançando, que a gente estava tendo sucesso, felicidade, tudo. E aí, de repente, a gente se dá conta, assim, puf, com um choque de realidade, vendo que cadê tudo aquilo? Quero continuar tendo aquele sucesso que eu estava tendo, aquelas felicidades, os prazeres.
E aí agora, do nada mudou, agora não tem mais, que a gente esgota, né, todo o movimento, ele vai até onde é necessário, e aí, como o universo e Deus é tão perfeito, né, tudo tem a sua sincronicidade, a complementariedade das situações. Então, as situações vão acontecendo, as pessoas vão chegando na nossa vida, e essas consequências começam a aparecer, né? Então, essa, o, o efeito começa a voltar para a causa. E a gente não está preparado, né? Porque a gente está completamente imerso naquela ilusão, e a gente se vê tendo que lidar com toda essa dor, né? Com essas situações. Mas nada melhor do que todo esse processo para nos dar uma chave e um impulso para que a gente se dê conta de como que a gente está lidando com a nossa vida, para que seja um alerta, né? Aquele sinal piscando assim, de tipo, olha, se atenta para tudo isso, né? Dessa forma que você está conduzindo a tua vida, senão você vai continuar atraindo essas mesmas coisas. E cada vez mais dolorosas, que cada vez que a gente vai aumentando o impulso, ele retorna com mais consequências, né? Mais doloroso. Então a gente vai insistir nesses comportamentos, né? Vai insistir a agir assim na vida. E então é essa colheita, né? Dos nossos efeitos, não tem como fugir, não tem para onde correr. Por mais que a gente queira colocar, né, a culpa nos nossos irmãos, ou nas situações da vida, não tem, né? Quem vai ter que lidar com essas consequências somos nós. Ela é, então, aparentemente, para o indivíduo ali que ainda está envolto, né, muito nessa ignorância, vê como uma fase negativa, né, como sofrimento, como dores, mas na verdade é uma fase de preparo para essa regeneração que vem na terceira fase, né? É uma fase de poder olhar para tudo isso e escolher compreender todo esse processo que a gente que a gente vivenciou, né? Que a gente lançou todos aqueles impulsos, então agora retornou. Eu tenho a oportunidade de olhar para isso. Então, é como se a gente tivesse uma bola e a gente não sabe o que vai acontecer se a gente jogar essa bola. Ela pode cair no nada, ela pode nunca mais voltar, a gente pode perder, mas ela pode voltar para nós. Então, para o indivíduo ali, naquele aspecto da ignorância, então ele lança aquela bola e ele percebe que essa bola retorna. E muitas vezes retorna com uma força tão grande que ela impacta, que ela machuca, que ela dói. E a gente sente. E agora a gente já sabe disso, né? Que a gente já está vivenciando essa fase de começar a tomar consciência das nossas atitudes. E aí, a partir de agora, a gente escolhe, né? Continuar agindo, continuar lançando essa bola, querendo testar até onde chega, né, essa força, ou a gente escolhe ponderar, se conhecer, né? Saber dessas nossas forças, saber qual que é esse impulso que eu jogo a bola, né? Como que é que eu me movimento, né? Quais são os níveis, né? Desses condicionamentos, dessas raivas que a gente tem, desses medos, dessas inseguranças. Que é tudo isso, né? Porque essa bola na vida nada mais é do que essa forma que a gente escolhe agir, né? O tempo todo. É como que a gente se movimenta com as nossas situações. Se eu me movimento sempre na revolta, né? Eu tô sempre revoltado com tudo, tô sempre reclamando de tudo, ou tô sempre me vitimizando nas situações, me colocando para baixo, ou tô agindo sempre com insegurança, com medo, né? Com medo das coisas que acontecem, das situações que aparecem, não me sinto capaz. Então, nada mais é do que isso, assim, que a gente ir se conhecendo nesses processos que a gente lançou, né? Nesses comportamentos que a gente expandiu e colocou para fora. Em vosso mundo tendes necessidade do mal, para sentir o bem.
da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material e nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Então, aqui mais uma pista, né, para nós de como é essa evolução da caminhada, né, como são esses processos que a gente vai se desprendendo. Mas o que eu mais achei interessante do trecho desse capítulo é a dualidade, né, que ele traz. O quanto a gente tem necessidade dela nessa vida, né, nesse momento que a gente está vivendo. Porque é tão real isso, porque a gente sabe, né, que nada mais para a gente valorizar a nossa vida, né, as situações de quando a gente está saudável, de quando a gente está bem, do que uma doença. Aí, quando a gente é atingido por uma doença, a gente para pensar, né? Nossa, como eu não fui grato, né? Não agradeci quando eu estava bem. Nossa, a gente parece que, né, se conecta mais com a vida, assim, se desprende um pouco dessas ilusões da matéria. A gente começa a ser mais reflexivo, né? Pena que a gente não leva essa reflexão para depois, né? Porque é só se curar que a gente esquece tudo e volta a viver tudo no automatismo. Mas a gente tem esses insights assim, né? Dessa valorização desses momentos que a gente experiencia, assim, que nos trazem esse contato com a verdadeira realidade, né? Com as verdadeiras coisas que a gente está se ocupando, né? Como que a gente está se posicionando ali, né? Nos trazem esses lembretes, assim, e a gente muitas vezes se dá conta, né? Para pensar, para um pouco para refletir sobre isso. Pode ser que não dure, né, muito tempo, mas a gente tem já esses gatilhos que nos dão um, um direcionamento, né? Nos dão uma luz, né, para como que a gente está agindo e vivenciando. Não sei, Jorge, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou tomar uma água. Inclusive, eu queria falar um pouquinho sobre o contraste, né? Como é importante a gente entender isso. Porque no nosso mundo, nós temos medo disso, né? Nós não gostamos, principalmente quando a gente recebe o golpe, né? Mas a partir do contraste, cria-se uma nova consciência. Então, o que a Claudine falou? Na primeira fase, eu estou na fase da ignorância. Então, eu não tenho discernimento, eu não escolho. O instinto manda, eu faço. Quando chega na fase da dor, então eu percebo que aquele instinto me causou dor. Então, eu tenho um contraste aí. Isso faz que as minhas potências, como inteligência, como discernimento e como a consciência, elas possam fluir, elas possam nascer, elas possam crescer. Eu posso ir para o meu centro e descobrir, ó, esse ato aqui vai me causar dor. Então, a partir do centro, eu vou ver os dois polos. Então, desse contraste, né, dessa fricção entre o bem e o mal, da ignorância e a dor, sai uma nova consciência. É liberada uma nova consciência. A consciência dos mundos superiores, que aí não tem mais necessidade do contraste, porque você se unificou. Todos os seus contrários você conseguiu trazer para o centro. E aí você pode viver sem a necessidade de receber impulsos de dor ou de expiação. Mas a gente precisa aprender isso, que esse contraste, do conflito dos opostos, é que nasce a consciência, a nova consciência. Era isso, tomou a aguinha já? Então tá bom, em frente aí. Tomei. E a gente tem, que nem o Jorge começou, né? A gente tem tanto medo desse contraste, né? De vivenciar essa, esse conflito, né? Que querendo ou não, para a gente é um conflito, por querer ficar ali naquela mesmice, né? Na nossa zona de conforto. E a vida nos pede isso, né? O nosso mundo nos pede. A gente vai estar o tempo todo sendo colocado para essa dualidade. Pode ser que
que estenda, né, num processo da vida estenda um pouco mais, mas em determinado momento ou outro a gente vai se dar conta daquilo, assim como a gente vivencia o dia e a noite, né? São situações bem claras desse nosso processo. Claudine, só para complementar o que você falou, como é importante. Quando eu não aceito o conflito, eu não aceito o contraste, eu crio a resistência que você citou lá na primeira fase. Então, na verdade, eu fico preso num polo só, no polo da ignorância. E a evolução não acontece. É isso que ocorre quando a gente cria essas revoltas contra todas as experiências que Deus coloca disponível para a gente. E a gente resolve não querer, por preguiça, por isso, por aquilo, e cria os focos de resistência, coagula a energia e aprisiona a mente no nível inferior. Então é isso. Você está certíssima. Parabéns. Sim, E de resistência você entende. Sim, sou bem resistente. Mas é engraçado, porque a gente se apega nesse polo, né? Por mais que a gente esteja sofrendo, que a gente esteja passando, né, por situações que são dolorosas, que a gente tem como isso, a gente não confia no outro lado, ou que existe um outro lado, né? Que existe o oposto dessa dualidade que vai nos fortalecer nessa nova consciência, né? A gente não quer experienciar, viver isso. Acho que por, é, porque a gente prefere ficar ali no conhecido doloroso do que vivenciar o maravilhoso, porque a nossa mente é tão negativa, lógico, né? Ah, aprisionada no polo negativo, a gente vai tender a olhar tudo com sentido negativo. Então, a gente acredita que esse outro polo, né, que é a dualidade do bem, no caso, né, a dualidade no sentido positivo, ela vai ser o mal também, que a gente vai sofrer também, que vai ser um sofrimento que a gente não vai suportar, e a gente nem se dá, nem para pensar que esse pode ser o impulso que vai nos libertar, que é o que vai acontecer, né, que ele vai nos libertar para essa nova consciência, né, uma consciência que não precise mais desses conflitos, que não precise mais desse sofrimento, dessa dor naquele comportamento. Mas a gente escolhe se apegar àquele polo, porque também a gente tem a necessidade do apego, né? Tem a dificuldade de soltar, de vivenciar a vida, né? Fluir com a vida. Então a gente prefere se apegar nesse pequeno fragmento que é aquilo que a gente tem, né? Que a gente vê como tudo que a gente tem na vida e deixa essa possibilidade de evoluir, né? De expandir, a gente relega para depois, enfim, escolhe continuar nos sofrimentos e na dores, né? Escolhe continuar vivenciando a fase 2, né? Ali que a gente estava conversando. Eis que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Então, nossa, essa parte não poderia mais fechar com essa conversa de agora, né? Porque é tão fácil para a gente entender e compreender o inferno, né? Imaginar ou, enfim, temer essa imagem mental que a gente tem. Porque a gente não consegue imaginar da mesma forma, assim, tão convicta o céu, né? Nesse sentido, assim, colocando o céu e o inferno no sentido do positivo e do negativo, né? Como a gente tem tanto essa facilidade, assim, a nossa mente está tão voltada para o negativo, né? Tá sempre tão pensando no pior que a gente não consegue imaginar esse outro lado, né? Imaginar esse outro polo. E à medida que a gente vai dando a chance desse outro lado se mostrar, né? Que a gente coloca ele como uma possibilidade, né? Para nossa vida,
acreditando, né, confiando, isso se desfaz, né? Então, essa sombra se ilumina, esse negativo, ele se transforma, então, nessa luz, porque ela ilumina o que era sombra. Então, não fugindo, né, dessa situação, não fugindo desse polo, não foi negando nem fugindo dele que a gente venceu, mas olhando para ele com essa outra potencialidade que a gente tem, que é o positivo, né, que é a luz, que é a confiança, que é o amor, que é Deus. Então, tudo isso que é o outro lado dessa face, né, que a gente hoje está voltada só para um lado ali, se fechando naquela escuridão e se contentando só com uma frestinha de luz. E não imagina que a gente tem, né, um potencial enorme para brilhar, enfim, para iluminar o nosso caminho, né, para ser feliz. Aí, entrando para a terceira fase, né, completando o ciclo, a terceira fase, então, ela é a ordem, o dever e a felicidade. Então, passando do estado da ignorância para o estado da experimentação, que nem a gente começou, até vou voltar aqui para ficar bem claro, bem aqui no comecinho, né? Que é bem a exemplificação do ciclo, né? A ignorância, a experimentação, que foi a fase 2, que então já começou a se desprender um pouco dessas camadas, né? Começou a abrir essa camada sólida que era para a luz da vida, né? Para esse amor de Deus. E aí para a terceira fase, que é o conhecimento, que é algo fluido, que é algo não fechado, né? Que é algo em movimento, que é algo que se expande com a vida, né? Que flui, não está ali resistindo, nem se aprisionando, nem se fechando no conhecido, mas sim abrindo as portas para sempre conhecer, evoluir e aprender mais, né? Não se apegando aos fragmentos e nem segurando nada, né? Fluindo e sempre conhecendo e compreendendo mais e mais. Então, vamos voltar lá para a fase 3, que é a fase da correção das trajetórias. Então, a fase 2 trouxe o alerta. Com o alerta, eu resolvi observar, resolvi compreender. E nada mais melhor do que compreender é olhando como que foi aquele movimento, né? O que aconteceu naquela trajetória que eu fiz e me trouxe um sofrimento, né? Qual foi aquele comportamento da minha vida que eu agi e me trouxe aquela situação. Então, eu escolho compreender os movimentos, né? Eu escolho olhar para mim, olhar para o meu íntimo, me conhecer. Então, não mais focado nos externos, né? Não mais só recebendo as situações sem me dar conta de que eu sou responsável, né? Por esses impulsos. Então, ficava ali só vivendo. Agora eu já me coloco como senhor nesse processo, né? Eu já me coloco, já me responsabilizo por essas atitudes e escolho a compreensão, escolho aprender com todo esse processo. Então, com as injustiças opostas e compensadas, forma-se uma justiça. Então, né, injustiças opostas nada mais é do que a dualidade. Então, quando elas compensadas, que é quando elas são unificadas, como o Jorge explicou, então forma-se essa justiça, né? Então, aquele processo de impunidade que a gente tinha lá na primeira fase, agora já deixa de existir. A compreensão, então, como foco principal aqui dessa fase, observamos, assim, os mais variados tipos de destino. Existem quantas são as gotas de água do oceano, e esses, no imenso laboratório que é a vida, se vão interligando e combinando, cada um segundo o seu caminho, ao longo da estrada da evolução e da grande onda do tempo.
Este oceano é o universo que caminha para Deus. Então, aqui, nesse ciclo, nada mais é do que essa unificação, né? Do que é o fim desses conflitos, né? Do que dessa dualidade ali em briga que a gente escolhe opor. Então, é a fase que a gente se dá conta, né? Que a gente resolve conhecer as nossas máscaras, conhecer os nossos instintos e se unificar com eles, não mais se revoltar, nem agir com eles no automatismo, colocar para fora de uma forma totalmente sem medida, mas sim conhecendo e se unificando, né? Trazendo luz para esse processo, né? Iluminando as nossas sombras. E aqui sim a felicidade como essa felicidade eterna, né? Uma felicidade que tem a consciência de que é algo a mais do que essa experiência, né? Então, uma felicidade mais voltada para o nosso espírito, para essa expansão da nossa consciência, e não aquela felicidade da primeira fase, né? Que é momentânea, passageira e baseada na ilusão. Aqui é uma felicidade no sentido de compreensão e unificação do ser, né? Quando ele se torna um com Deus. Então, ele está ali compartilhando de toda essas riquezas, de toda essa emanação positiva que vem desse amor. Então, não está mais resistindo, não está mais se movimentando de forma oposta, né, a isso. Ele está, assim, fluindo com a vida e fluindo com as leis. Deixa eu só cuidar da hora, né, para não me perder, que hoje não tem a Cris para me avisar. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. A alma, só vou terminar de ler aqui, eu já te dou a palavra, Jorge. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de depurar-se. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, da quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Pode falar, Jorge. Eu queria que você voltasse naquele slide lá que tem a ignorância, a experiência e o conhecimento, pode ser? Sim. Peraí. Eu queria mostrar para o pessoal a importância das provas e dos acontecimentos da vida da gente, Sim. que é para a gente não ter medo e não ter raiva e nem se revoltar quando os acontecimentos não são favoráveis quando a gente espera, porque eles são necessários. Então, nós temos ali uma fase da ignorância que nos leva para o erro e para a dor. Não é? Primeira fase, ignorância, abuso, alegria, que depois me leva para o erro e para a dor. Então, a ignorância me leva para o erro e para a dor. Eu tenho uma experiência. A experiência que me dá o conhecimento. Então, essa experiência, essa prova que nós passamos todos os dias, em todos os acontecimentos, em todas as coisas, com as pessoas que a gente não gosta, com as coisas que irritam a gente, elas são necessárias para a aquisição do conhecimento. Por quê? O conhecimento elimina a ignorância. Se o conhecimento elimina a ignorância, e a ignorância é a causa do erro e da dor, se eu usar meu conhecimento e eliminar a ignorância, eu não tenho dor. Porque eu não cometo erro. Eu adquiri um conhecimento e vou usar esse conhecimento. Eu vou me redimir. Eu vou estar naquela fase que a Claudine acabou de ler, onde o amor está na fonte de todo mundo. Porque eu vou amar todas as criaturas. Eu adquiri o conhecimento de que o egoísmo, o orgulho, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva e todas essas coisas me levam de novo para a dor. Então, eu não tenho medo de experienciar. E a Claudine
começou, ela falou tão lindamente. Não tenham medo de olhar para dentro de vocês, de buscar o autoconhecimento, que é o que é necessário. Não olhem para fora, olhem para dentro. No Evangelho ele diz assim, ó, não julgueis o outro, julgue a você mesmo. O que nós precisamos saber está dentro de nós, não está no outro. Esse é o conhecimento a ser adquirido, que vai me libertar da ignorância. Se eu não tenho ignorância, eu não erro. Se eu não erro, eu não tenho dor. Então, todas as minhas experiências vão ser felizes. Muito obrigado, Claudinho. Obrigada, Jorge. E agora, Jorge, falando isso, eu estava pensando, e como é engraçado, né? Que a gente sempre acha tudo isso que envolve se conhecer e olhar para a gente, a experimentação, né, no geral, que a gente tem que lidar com a dualidade, muito difícil, né? A gente acha isso, meu Deus. Porque, lógico, pede movimento, né? Pede ação, pede um novo comportamento diferente daquele que a gente está acostumado. Mas não é algo que a gente não saiba fazer, porque a gente sabe como funciona o aprendizado na matéria, né? Com as coisas nossas da matéria, com o nosso trabalho ou com algo que a gente se propõe a aprender. A gente vai aprendendo como? Não sabendo fazer, é como andar, né? Vou pegar um exemplo assim bem geralzão que todo mundo aprendeu. Então, andar, a gente não sabe andar. Então, a gente começa com gatinhando. Então, é um processo ali como se fosse a ignorância. A gente não sabe andar, começa engatinhando, tateando, né? Vai se segurando nas coisas, segurando no pai, na mãe, nos nossos familiares que vão nos auxiliando. Aí, desse processo da ignorância, a gente já está vivendo, passando para experimentação, que seriam esses primeiros passos que a gente vai dando. Nesses primeiros passos, a gente cai, né? Se machuca, bate em uma coisa, outra, caminha ali torto, todo torto, né? Ainda está aprendendo a lidar. E aí, tanto que a gente faz, continua insistindo naquele processo, a gente consegue caminhar de uma forma que, para nós hoje, é algo que a gente não precisa nem pensar, é automático, a gente só faz, né? E esse é o conhecimento. Então, se a gente faz isso com essas situações da vida, e isso pode ser para qualquer outra coisa, para se propor a aprender a tocar violão, né? Então, eu vou saber, eu vou aprender, eu vou errar, vou saber o que que eu estou errando, por que que eu estou errando aquela nota, por que que eu não estou entendendo, até que eu vou aprender e vou tocar de uma forma que aquilo vai parecer como se a vida inteira eu soubesse fazer aquilo, aprender a nadar, enfim, todas essas situações da nossa vida e por que que isso é diferente, né, os nossos instintos, para os nossos condicionamentos, porque não é diferente, é a gente que escolhe ver como separado e diferente, né, como uma coisa, outra coisa, outra coisa. E se a gente consegue fazer isso nas outras coisas, a gente consegue estar plenamente apto a fazer isso na vida, né? A esses novos movimentos que a gente tem. É só a gente insistir e se disciplinar, se propor a fazer aquilo, né? Assim, insistir nesse autoconhecimento, né? Não deixar de lado. Agora eu vou voltar lá no slide que a gente estava. Aqui. Então, continuando, né, nessa progressão dos mundos, né, que ele continua no capítulo falando, né, então o que seria essa progressão, essa ascensão dos mundos? O progresso é uma das leis da natureza, então, conforme o capítulo 8 do livro dos Espíritos, na pergunta 779, pergunta aos espíritos, né, a força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Aí eles respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, por que, né, que a gente quer tanto
fugir, assim, das nossas relações pessoais, ou enfim, achar que elas são a causa dos nossos sofrimentos, ou sei lá, que eu não consigo evoluir por causa de tal pessoa, ou por causa de tal situação. Se é isso que me faz evoluir, né? É a nossa visão, assim, tão equivocada das coisas, né? Tão externa, né? Não nesse sentido, não no sentido de olhar para nós, o porquê que a gente atraiu aquela situação para nossa vida, por que aquilo está acontecendo para a gente, mas só julgando, né, o fator externo, a gente não consegue entender esse pedido da vida, né, esse chamado e o porquê da gente estar vivendo aqui nessa morada, né, porque a gente não quer conhecer a morada da nossa consciência, a gente não quer olhar para ela. E esse progresso, né, essa progressão de mundo, essa evolução que a gente tem tanto anseio e curiosidade para conhecer, né, que é tanto saber, ah, meu Deus, existe vida em outro planeta, vamos conseguir ir para Marte, sei lá, para a Lua, tanto que a gente quer ir, né, sempre para fora. Sim, muito bom, né, que a gente conheça e avance os nossos conhecimentos também materiais, mas porque a gente também não tem tanto esse anseio para conhecer e expandir no nosso interno, né? Nesses níveis de consciência que a gente tem tanto potencial de expandir, tantos que a gente ainda não faz nem ideia, que a gente ainda nem é capaz de conhecer todo o poder que a gente tem, né? Tantas coisas que a gente tem ainda a vislumbrar. E a gente acaba assim se distraindo, né, nessa visão superficial, né, de mundos, enfim, dessa parte mais exterior a nós, como algo, como se fosse algo separado, e não se dá conta dessa morada nossa interna, né, nessa casa mental nossa que tá uma completa bagunça, né, uma completa dominação dos nossos instintos, tá ali cada um uma hora querendo dominar o outro, querendo agir da sua forma, a gente vivenciando esse conflito todo, às vezes se culpando por estar, né, vivenciando todo aquele conflito ali na nossa mente, mas não escolhe tomar uma atitude em relação a isso, né? Não escolhe a querer agir de uma forma diferente, ou sei lá, se propor a pelo menos conhecer todo esse turbilhão que a gente tem na nossa cabeça. A gente só segue o fluxo, né? Só vai, com medo do que a gente vai ter que olhar, né? Com medo do que a gente vai ter que aprender, compreender. Então a gente prefere deixar assim, né? Achar que tá que tá tudo sob controle quando tá um tremendo caos. Aí outra pergunta, né? Que é a nossa maior dúvida, né? Que a gente tá sempre achando os obstáculos. Então ele pergunta: qual que é o maior obstáculo ao progresso? Aí vem a resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Porquanto... Ai, peraí, vou ter que tirar que agora eu não consigo ler aqui. Porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Então, nada mais é do que aqui a, o esclarecimento dos ciclos, né? Dos 3 ciclos que a gente conversou. Então, essas experimentações que a gente vai vivenciando dos 3 ciclos
para entender que quando a gente se integrar ao nosso ser, ao nosso nível mental, e está ali, né, estabilizado na terceira fase, então a gente sabe e tem plena consciência de que existe, né, uma felicidade muito mais duradoura do que essa que a gente se fica numa infinita busca aqui da matéria e se contentando com tão pouco, né? A gente descobre que tem uma infinidade de luz e não só aquela mínima frestinha que entrava na janela que a gente abria do nosso coração, né? Isso quando a gente escolhe abrir, porque na maior parte do tempo ele está fechado e congelado, não querendo sentir nada, né? Achando que a gente está se barrando e se protegendo de tudo e de todos, de todas as situações da vida, né? Achando que a gente se coloca ali num lugar seguro, onde a vida não vai chegar até nós, né? Onde os problemas não vão chegar. E aí a gente se dá conta que eles chegam e que as situações nos pedem para que a gente avance nesse progresso, né? Para que a gente se conscientize que ele existe e que a gente use esse progresso intelectual para essa progressão espiritual. Esse é o maior objetivo da nossa vida aqui e das próximas que virão, né? Quando a gente unir essa nossa consciência como algo só, algo só que está voltado nesse se conhecer, né? Nessa evolução interna para o externo, né? E aí isso vai se manifestar na forma que as nossas moradas vão ter, né? Em como vão ser como a gente vai morar, como a gente vai se locomover nesses outros mundos, né? Que a gente vai estar vivenciando essas experiências futuras. Mas isso só vai refletir o que tiver dentro de nós e não o contrário. A gente não vai chegar de paraquedas num mundo desses se a gente não tiver em conexão com aquela vibração. Se a nossa consciência não refletir o que tem, né? Como se comporta aquele mundo. Então, por isso que o trabalho e a compreensão, ela é fundamental nesse sentido, né? Não na superfície, não externa, porque senão não faz, senão ela não faz sentido, né? Ela não se conecta como deve ser, porque ela vai ser um reflexo daquilo que a gente vai ter conquistado nessas expansões. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então, aqui, só para fechar, que conforme a gente vai tendo essa evolução moral, tudo evolui, né? Tudo está sempre evoluindo. E conforme a gente for atingindo esses outros estágios, então as nossas formas de vivenciar, nossas formas de locomover, a necessidade do corpo, elas vão se transformando, né? Elas vão deixando de existir para dar lugar a novas formas, né? Para que a gente possa expandir para outros formatos de consciência ainda mais fluidas, até o ponto que a gente, né, se torne, então, essa, essa energia cósmica junto a Deus, né? Essa luz. Então, sejamos luz e fluindo com esse amor, né, de Deus. E aí aqui, caminhando para o final da nossa aula, ainda tem 20 minutinhos, eu acho que vai dar para a gente encerrar ainda, talvez até dê para a gente conversar um pouquinho mais para ver se ficou alguma dúvida ou não sobre a aula, mas eu quis trazer essa parte do livro do Kai Bailen. Eu não sei se acho que a gente não comentou ainda, né, nesse grupo, nesses estudos ainda. Mas ele é um livro muito bom, que vale a pena a leitura, né? Ele é
do livro escrito pelo Hermes Trismegisto. O Jorge sabe bem a história lá das 3 iniciações e tudo mais, mas, enfim, ele é um livro que ele fala das 7 leis universais, né, que seriam as leis que definiriam o universo. E uma dessas leis, ela diz que o todo é mente e o universo é mental. Então, por que eu quis trazer essa lei para essa aula? Porque se a gente ter a consciência de que a gente tem esse poder de criação, assim como Deus teve o poder de criar, né, tudo que existe, a gente vai se dar conta de como a gente está usando de uma forma tão equivocada a nossa mente, né? Como a gente está criando coisas tantas bobagens assim que nos levam a lugar nenhum, que não contribui para a nossa evolução, sendo que a gente pode sim criar e transformar a nossa vida a todo momento, né? Só depende de nós, porque não somos nada diferentes de Deus, né? Só estamos colocando toda essa nossa potência, além de não usar, né, essa nossa potência, a gente direciona ela para um sentido contrário, né? Para um sentido de resistência, de revolta, achando que a gente vai vencer, né? Que nossas escolhas e os nossos desejos vão preponderar a vontade da lei e a vontade divina. E aí a gente só quebra a cara, né? Só dá com a cara no muro e só fica ali naquele ciclo infinito da fase 2, né? Sem expandir para a fase 3 do ciclo da redenção. Então, o que ele fala, né? Nesse capítulo eu trouxe alguns trechos do livro quando ele fala sobre essa lei do todo é mente. Tudo que é criado passa primeiro pela mente. Qualquer objeto, seja ele qual for, para que possa existir, primeiro é criado na mente de alguém. E aqui, para a gente exemplificar de uma forma bem fácil, e para que fique, né, bem claro. Quando a gente resolve criar, por exemplo, sei lá, uma cadeira, né? Como que a cadeira surge? Ela surge no plano nosso, né, da mente, do nosso pensamento, a gente idealiza pensar, para que eu quero esse objeto? Porque eu preciso sentar, né, preciso ficar nessa posição sentada, com as pernas assim, 90 graus, e o corpo vai estar dessa forma, então aqui, esse instrumento vai ter que, né, dar esse apoio para dar o equilíbrio, vai ter que ter um apoio para as costas para ficar confortável, e se eu quiser colocar um estofado para ficar mais macio, e tudo isso a gente vai criando no campo das nossas ideias, no campo da mente, e aí sim, né, tem as intuições, enfim, tem toda essa questão, mas é criado na nossa mente e depois se materializa, depois a gente coloca para fora. E assim acontece com tudo que existe no nosso universo, isso acontece com tudo que foi a criação de Deus, né? Tudo que existe foi criado desse plano mental. O todo, ele cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao progresso pelo qual o homem cria as imagens mentais. Assim, o todo cria o universo na sua própria mente. O nosso universo mental é criação finita, já a criação do todo é de uma mente infinita. Então, aqui está essa pequena diferença, né, que nos diferencia, então, do todo, que é a finitude, né, das nossas criações. Então, essa limitação que a gente tem por conta do estágio mental, estágio de consciência que a gente se encontra. Então, as nossas criações são finitas, a gente tem um poder um pouco limitado dessas criações, mas a gente cria da mesma forma que ele, né? A gente tem tanto esse poder como ele tem. Se a gente souber usar, a gente pode sim expandir a nossa, a nossa, a nossa consciência, né? Pode compreender os nossos condicionamentos
voltar toda essa energia que a gente gasta colocando para fora, colocando para reclamar, né, da nossa vida, dos nossos problemas, essa energia que a gente gasta fugindo dos nossos problemas para se voltar para essa criação dessa vida que está amparada nas leis, né? Essa vida que está relacionada ao ciclo 3 da redenção, que envolve a compreensão, que envolve essa atenção para as nossas atitudes, para como a gente age ou deixa de agir, porque às vezes o deixar de agir é tanto uma atitude quanto o agir, né? Que às vezes um pensamento raivoso, né? Um pensamento de raiva e de revolta, a gente acha que eles são inofensivos, né? Eu não coloquei para fora, mas ele é tão ofensivo quanto a atitude. Então é lógico que no processo de se conhecer, como acontece, né? A ignorância é agir com a raiva sem nem saber que ela existe. No processo da experimentação, é já identificar a raiva e dar aquela respirada, né? Não colocar ela para fora. Mas aí tá o detalhe de não usar a astúcia, né? Não ficar preso nesse processo de só ficar segurando o instinto sem tomar uma atitude. Porque o conhecimento se dá quando a raiva não existe mais. Quando aquele comportamento chegar para mim, que o irmão vai ferir meu ego, e eu não vou sentir, né? Eu não vou sentir a raiva, eu não vou nem mais me dar conta de precisar fazer todo aquele processo, que antes eu xingava e batia, depois eu só pensava em fazer aquilo, e agora isso já nem mais faz parte da minha mente, né? Dos meus pensamentos, já não, não faz mais parte do meu ser, porque eu consegui unificar todo o processo, né? Eu me reconciliei e me harmonizei com esse instinto. Então, ele não, ele não, ele não aparenta mais, né? Ele não fica ali evidenciado, não faz mais parte dos meus, da minha bagagem, da minha mochila. Ele já não é uma ferramenta que eu vou utilizar. Então, continuando aqui, né, nesse texto do livro. Não deveis cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a terra, que é simplesmente o grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova ideia. E continuarei sempre de planos elevados de vida a outros mais elevados pela eternidade. Então, por isso que eu quis trazer essa parte desse capítulo, dessa lei do livro, porque eu acho que ele tem tudo a ver com a aula, né? Ele fecha. É uma lei que esclarece bem essa progressão dos mundos, né? De como tudo funciona, para a gente se dar conta, né? Abrir a nossa consciência, o nosso coração para essas possibilidades que a gente tem de avançar enquanto seres divinos que somos, né? E não ficar mais paralisados nessas inércias e nessas resistências que a gente está tão acostumado e que definem a nossa vida, né? Nessas dores, enfim, nesses sofrimentos que a gente acha que parece que duram a eternidade ou que são para sempre. Às vezes a gente não se dá conta que são uma fase, né? Que são um momento, que existe ainda muita coisa para que a gente possa avançar e progredir. Se hoje a gente está vivenciando um momento difícil, é porque momentos de muitas alegrias virão, né? E o contrário também é recíproco, mas porque a gente saiba que esses momentos são passageiros, mas que eles deixam os aprendizados e o conhecimento para sempre, né? Vale como a gente leva, né? Como a gente encara essas situações. Então,
A gente já está quase finalizando. Aqui também mais essa frase, né, da Joana, do livro que eu estava lendo bem quando estava estudando para a aula, e aí também casou com esse tema e resolvi trazer. Que as construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito, que as captas do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Então, o que são, né, essas construções mentais superiores? Nada mais são do que esses níveis, né, de consciência que a gente vai atingindo conforme a consciência que a gente vai tomando ao longo do processo, né, esses aprendizados e esse conhecimento que a gente vai adquirindo, e não tem como fugir da fase da experimentação, da fase da dualidade, das dores, dos sofrimentos. São elas que vão levar a gente para essa expansão, né? Passando por elas e depurando no conhecimento que a gente consegue avançar. E aí, aqui para finalizar, só com essa frase, o sábio vê-se obrigado a especular acerca das entidades invisíveis, para encontrar uma explicação racional dos fenômenos físicos que não pode negar. Pouco a pouco é levado muito mais além, e mesmo sem percebê-lo, está já em contato com o plano astral. Então, esse plano, né, que a gente tanto deseja conhecer, esses outros mundos que a gente tem tanta curiosidade, né, esses mundos felizes, esses mundos superiores, eles já estão dentro de nós, eles já fazem parte do nosso ser. E cabe a nós poder ir experienciando a vida, adquirindo esse conhecimento, né, nessa caminhada nossa de eternidade, para poder ir tendo a possibilidade de vivenciar essas outras moradas, né, esses outros campos de consciência que temos disponível no nosso processo evolutivo. Então, eu acho que era isso sobre o capítulo, sobre a aula. Eu espero que a gente consiga, né, levar todo esse conhecimento para o nosso coração, para as nossas experiências de dia a dia, para que a gente se permita observar, se compreender, aprender sobre nós, que a gente não tenha medo do que a gente vai ver, do que a gente vai conhecer, que a gente não tenha medo das nossas sombras, porque elas são nós, né? São a nossa casa. E conforme a gente vai compreendendo e aprendendo, a gente vai trazendo luz e vai transformando. Se a gente não gosta do que a gente vê, a gente pode sim transformar e a gente tem já esse outro lado dentro de nós. A gente só precisa sintonizar ele, fazer com que ele tenha mais força, né, do que esse lado negativo que está preponderando nesse momento. Então, acho que era isso. Ainda faltam 5 minutos, que eu terminei hoje antes do tempo. Aí, se o Jorge quiser falar alguma coisa, se alguém quiser comentar algo. Claudine, eu quero convidar todo mundo que na quinta-feira a Claudine vai dar outra aula tão maravilhosa quanto essa, né? Aliás, vai continuar muitos dos chamados. Está excelente. Não percam. É uma parábola de Jesus. E a Claudine conseguiu entender de forma magnífica o conteúdo de Jesus e nos passa com bastante tranquilidade. Então, não percam. Realmente está maravilhoso. Igual essa aula que ela deu hoje, né? E aí não sei se alguém quer falar alguma coisa, está todo mundo muito caladinho, né? Todo mundo em silêncio. Ninguém quer dizer nada? Sim, tá Alguém quer tudo. fazer o encerramento? Ninguém? A Tati Voluntário. Rocha, que está caladinha aí, tá vendo?
Oiê. Tudo bem? Boa noite. Você pensa que você Boa escapa, noite. mas a gente sempre lembra de você, né? Tava aqui só quietinha, prestando atenção. Quer que eu faça o encerramento? Você quer fazer? Uhum, faço sim. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar Então, alguma coisa antes da gente fazer? Não. Não? Ninguém quer comentar mais nada? Então tá. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecer por mais uma aula maravilhosa que a gente teve a oportunidade de assistir. Agradecer por mais uma semana estarmos aqui reunidos. E que na próxima aula possamos todos estar aqui novamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos a dos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, e livra-nos de tudo que seja mal, e que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por encerrada a aula na noite de hoje. Que assim seja. obrigado, Tati. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada. Até quinta-feira. Obrigada. Boa noite a Cine, todos. obrigado pela aula, viu? Estava fantástico, né? Bom sono. Obrigada, boa noite. Até quinta. Um abração. Obrigada.